A cidade de Roma, onde estão os crentes, era uma cidade totalmente politeísta, adoração a vários deuses. Predominava uma filosofia sobre toda a população, o intelecto, a razão, era muito cultuado entre os romanos. E os crentes estavam sofrendo pressões, conflitos existenciais, porque para os romanos da época, o evangelho era algo desprezível, sem valor, sem representatividade, sem algum status social. É nesse contexto que Paulo escreve aos crentes que estão em Roma, para ativar a fé, para alimentar a esperança e para dar subsistência ao compromisso que eles assumiram em Cristo Jesus. E Paulo, além de incentivá-los, motivá-los, fertilizá-los por meio da palavra, Paulo vai dar um testemunho de si mesmo. Você vai ver que Paulo usa o pronome no singular, na primeira pessoa. E Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo aos crentes que está na cidade de Roma: ainda que toda a sociedade tenha o Evangelho como algo desprezível, não se envergonhe deste Evangelho, porque você está aonde está por causa deste Evangelho. Quando Paulo assume a responsabilidade e ele começa a dar o testemunho de si mesmo, usando o pronome na primeira pessoa do singular, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo vai dizer isso, Paulo não está dizendo que ele não se envergonha de qualquer evangelho. Paulo está dizendo que ele não se envergonha de um único evangelho, que é o evangelho de Cristo. Paulo não está dizendo que é o evangelho dos sacerdotes. Paulo não está dizendo que é o evangelho dos escribas. Paulo não está dizendo que é o evangelho dos religiosos. Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: ainda que os homens, a sociedade da minha época, tenha este evangelho como loucura, eu não me envergonho deste evangelho, porque este evangelho é poder de Deus. Paulo, ao dizer que ele não se envergonha do evangelho, ele está mostrando que ele é prova viva de uma ação produtora e transformadora do evangelho. Paulo estava dizendo aos crentes em Roma: ninguém podia mudar a minha vida, ninguém poderia mudar o meu destino, ninguém podia mudar a minha personalidade. Eu era religioso, eu era perseguidor de crente, eu era matador de cristão, mas hoje, sabe por que eu estou aqui escrevendo a vocês? Porque não foi os sacerdotes, não foi a religião, não foi a lei de Moisés, não foi a lavagem cerebral que mudou a minha vida. Hoje eu estou aqui como apóstolo, porque eu fui alcançado pelo evangelho, e não por qualquer evangelho. Eu fui alcançado pelo evangelho de Cristo, eu fui transformado. Hoje eu sou devedor, porque eu fui alcançado pelo evangelho. Quando Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, na literalidade do texto, a palavra evangelho está se referindo a boas novas de salvação. Você precisa entender que o evangelho é um projeto celestial para o benefício da humanidade, para resgatá-la da escravidão do pecado,
para fazer o ser humano cidadão dos céus. Evangelho não é produto de homem, o Evangelho é projeto de Deus. O Evangelho não nasceu no coração humano, o Evangelho nasceu no coração do Pai. O Evangelho não é uma mensagem de baixo para cima, o Evangelho é uma mensagem de cima para baixo. O Evangelho não é baseado em prata, o Evangelho não é baseado em ouro, o Evangelho não é baseado em pérolas, o Evangelho não é baseado em diamante, mas o verdadeiro Evangelho é baseado em sacrifício, sacrifício redentivo, sacrifício do Cordeiro de Deus, sacrifício no Calvário. É por causa do Evangelho que o homem é mudado, é por causa do Evangelho que temos menos traficante, é por causa do Evangelho que temos menos prostituta, é por causa do Evangelho que temos menos leprosos, é por causa do Evangelho que temos menos marginais, é por causa do Evangelho que temos menos predadores de patrimônio público, é por causa do Evangelho que temos menos assassinos, é por causa do Evangelho que temos menos cheirador de cocaína, que temos menos traficante e assaltante, porque aonde o Evangelho chega, a transformação, aonde o Evangelho chega, a libertação, aonde o Evangelho chega, a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Você me prometeu dar glória a Deus e profetizar. Eu não me envergonho do Evangelho. Por respeito a vocês, eu vou ser bem sucinto hoje. Eu vou sair do contexto histórico e pessoal de Paulo, para contextualizar esta palavra de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo não estava dizendo de um evangelho capitalista. Paulo estava falando do Evangelho de Cristo. Paulo não estava dizendo de um evangelho antropocêntrico. Paulo estava falando de um evangelho cristocêntrico. Paulo não estava falando de um evangelho onde os homens são deificados e cultuados. Paulo está falando de um evangelho que um mendigo tem o mesmo valor do que a rainha da Inglaterra. Paulo está falando do evangelho da salvação. E Deus te trouxe hoje aqui, jovens, porque você é a geração levantada por Deus para estufar o peito e abrir a boca para essa sociedade prostituta, adúltera, corrupta, essa sociedade contaminada que te critica porque você é crente, que você é Bíblia, que você é alienado, que você dá glória a Deus. E Deus te trouxe aqui para você